Obrigado pela oportunidade. É já um hábito quando chega a essa altura a gente refletir, mas parece que chegamos a um ponto inquestionável em que a abordagem das reflexões aponta sempre para o posicionamento do jornalista em relação aos poderes. Parece que o jornalista, o comunicador ou o profissional de informação é um elemento que acaba por ser atirado aos poderes, quer do ponto de vista político, poder administrativo, mas fundamentalmente nos últimos tempos poder econômico. Se a gente continua a falar sobre isto, é porque alguma coisa não está resolvida. Mas a minha preocupação como cidadão, como alguém, digamos, com inclinação para a comunicação, para a informação, é que devíamos alargar o campo de reflexão, o campo de observação para outros setores aparentemente óbvios, mas que são fundamentais para a afirmação daquilo que é a própria liberdade de imprensa. Falo da necessidade de olhar cada vez mais para a informação, para o jornalismo como profissão. Isto passa por preparar as novas gerações para encarar isto como profissão. Quais são as estratégias? Formação. Se nós olharmos para o nosso ensino superior, como vamos falar deste, temos quase uma proliferação. A cada ano quase que surgem novos institutos superiores politécnicos para tudo e mais alguma coisa. Mas olhando para a realidade do país, parece que Luanda ou se tanto a Huila são os únicos pontos que formam jornalistas. Então, enquanto o jornalista for essa gota no oceano, passa por ser menos representativo. Penso que as dificuldades que o jornalista tem, se as tivesse um professor, porque é uma classe que absorve uma massa humana muito grande, provavelmente teria muito mais eco. Então, ao longo da nossa história, o jornalista foi visto quase sempre como um auxiliar, como um cumpridor de ordens, com uma voz por causas. Havia a causa da luta anticolonial, havia a causa do fim da guerra e ultimamente há muito a causa digamos, da projeção da imagem dos patrões, né? Seja o governo, seja empresas privadas. Então é preciso encontrar um meio termo que nos permita ver o jornalista como um profissional respeitado dentro da natureza da sua atividade. E isto passa não só por, digamos, ser menos controlado, a tal famosa censura. Ainda recentemente estive a ouvir a secretária do Sindicato de Jornalistas a dizer que lá há uns tempos em que a censura era digamos, quase só associada ao jornalismo oficial, agora também os órgãos de imprensa, segundo aquela profissional, a própria imprensa privada também já vai apertando cada vez mais, no sentido negativo, o espaço de manobra dos seus profissionais. Então há muita coisa que tem que ser vista. Formação, regulamentação. Havia aquele caso na província da Huila, em que alguns jornalistas acabaram por ser sancionados neste conflito em que nunca se sabe quando é que o paradigma é o da função pública ou quando é que o paradigma é o da própria lei de imprensa, que, pronto, a própria natureza prevê que tenha um espaço específico. Terá havido uma crítica a um governante e que depois foram suspensos porque aquele governante entendia que eles eram, do ponto de vista da hierarquia, subordinados dele, ou seja, então precisamos clarificar isso. Portanto, mais formação, regulamentação e mais surgimento de outros órgãos. Outro detalhe muito importante que muitas das vezes é discutido tem a ver com a forma como é encarado o país, ou seja, hoje temos uma realidade da capital do país onde existe maior oferta, tanto faz em jornais e em rádios, e uma realidade quase que estagnária em determinados momentos, quase que a regredir em termos de oferta e de acesso à informação entre Luanda e as demais províncias, e falo concretamente do caso de Benguela. Isso, do seu ponto de vista, o que é que está a originar a que tenhamos essas duas realidades? Bom, há uma associação inequívoca entre o exercício da imprensa e o exercício da cidadania. Sociedades que tiveram uma sociedade civil ativa acabam por oferecer de maneira indireta proteção aos jornalistas. Então, o grau de exercício da informação em Luanda é proporcional ao grau de exercício da cidadania, é proporcional às vozes que se, fazem sentir em termos de sociedade civil. Porque as pessoas têm um grande poder na proteção, mas às vezes são um bocadinho as instituições que depois facilitam a representatividade do ponto de vista da proteção. Ou seja, num meio em que a noção dos direitos do cidadão é constantemente abordada, é constantemente, digamos, refletida e ensinada, quando eu estiver, enquanto jornalista, a sofrer alguma violação dos meus direitos, tenho depois a quem recorrer. Mas, no seu ponto de vista, o que é que leva o governo a concentrar em termos dos órgãos propriamente ditos na capital do país em detrimento das demais províncias, no caso de Benguela? Nós em Luanda hoje fala-se em mais de 16 rádios, entre rádios privadas e rádios públicas. Isso, de certo modo,
tem se refletido na qualidade, na quantidade de informação que é oferecida ao próprio público luanense. O mesmo não acontece com Benguela. Por que é que o governo tem este tratamento diferenciado entre a capital e as demais províncias? Eu não sei se eu veria a coisa nesses termos, mas eu lhe colocaria uma contrapergunta. Você acha que os jornais são lidos? Porque nem sempre, tem-se dito, isso é quase um chavão, nem sempre a quantidade reflete eficácia ou eficiência. Eu penso, e às vezes, portanto, somos depois acusados que não, estamos sempre a pegar na guerra como justificativa. Na minha forma de entender, toda uma mudança estrutural implica um processo gradual. E essas províncias que citou, Luanda e Benguela, sobretudo os seus centros urbanos, terão sido os menos afetados pela guerra. Sabemos que os 30 anos de conflito armado afetaram também muito o tecido social. É o que eu disse, quanto mais, digamos, espaço houver para o exercício das liberdades enquanto cidadão, mais segurança depois relativamente haverá em termos de exercício de outras atividades, como a de jornalismo, que exige muito mais espaço ainda de manobra. Penso que Luanda é a capital e, quer no jornalismo como na linguística, tem-se dito que o centro geográfico do poder é também a capital dos padrões. Eu penso que, não conheço muitas realidades, mas estou em crer que será uma tendência quase que universal. Nas capitais, nas principais cidades, o grau de exercício da cidadania ser um bocadinho, digamos, mais visível do que no interior. Agora, o que é necessário é que haja estudos. Eu, como cidadão, como observador, tenho a preocupação de acompanhar as coisas, mas penso que um problema que nós temos como país é soluções espontâneas e improvisadas. Precisamos de estudos sociológicos. O próprio jornalismo, a comunicação social é ciência, que haja estudos mesmo de mercados, e pegar todos esses fatores para depois apontarmos soluções consistentes. É verdade que não se faz jornalismo sem dinheiro. E se nós não somos jornalistas, digamos, dos órgãos do Estado, acabaremos por estar empregados no setor privado. E quem é um empresário que vai investir num setor privado que não garanta lucro? Imagina a tiragem do jornal, sei que não é abaixo de $3.000 semanais. Depois temos um público leitor. A escassez de leitores que temos no campo da literatura, temos lá também no campo da comunicação social. Então você vai semanalmente gastar, vamos lá ver, por mês tens $12.000 empenhados na impressão de jornais que depois vão sobrar. Então não é rentável. Eu penso que é por aí. O crescendo da massa de leitores vai depois sustentar, digamos, os jornais. Mas então, do ponto de vista, o que é que leva o governo, aqui colocamos entre aspas, a ter preguiça quando outros setores são bem orientados, existe uma preocupação da sua regulamentação, as leis são aprovadas, são regulamentadas, e para a comunicação social parece sintomático, o governo se distrai e, para todos os efeitos, ainda existe o agravante de estar sempre a fiscalizar o exercício de forma muito direta dessa atividade. Bom, seria desonesto da minha parte debitar opiniões mais ou menos conclusivas por se tratar de um assunto que realmente não domino ao pormenor mais profundo. A minha apreciação como comunicador, como cidadão, limita-se a lamentar a inexistência disso. Não sei sinceramente quais são as motivações. É difícil, teríamos que partir para um exercício de pesquisa e como não estou no ativo de forma objetiva, como sendo um profissional de informação, então acabo por estar mais ou menos, digamos que pouco inteirado ao pormenor, né? A minha visão é geral e temos que ter algum cuidado a debitar opiniões conclusivas sobre assuntos cujos meandros não dominemos profundamente. Mas não posso deixar de apelar para que se reveja isso o mais urgente que seja possível, porque nós não estamos a falar de um grupo de 5 pessoas, estamos a falar de uma atividade que em última instância estende-se um pouco por todo o país, embora saibamos existirem localidades em que só, digamos, que existem profissionais ao serviço do Estado. Essa lei de imprensa, a ser, digamos, eficaz e a ser regulamentada, vai permitir um equilíbrio entre aquilo que são os direitos e os deveres
do próprio profissional. Hoje também vemos que tanto há excessos, às vezes, do ponto de vista do exercício da autoridade, como também há excesso do ponto de vista, digamos que, da voz, do ângulo de abordagem e às vezes já não sabemos as quantas, onde é que nos devia levar a deontologia. Então, existir essa lei permitiria como uma bitola para os equilíbrios, né? Tem-se dito que no meio termo está a virtude. Então, o que posso fazer é juntar a minha voz às milhares de vozes que apelam a uma observação imediata disso, para que se resolva este vazio a existir, abra ainda mais espaço para excessos e, para mim, aquilo que é preocupação, para desvirtuar novos valores, porque não podemos pensar que o país vai continuar a ter os profissionais que tem, e pela lei da vida alguns profissionais vão deixando de existir, vão falecendo, e então é preciso que se incentive, que se inculque nos novos valores a noção de que esta é uma atividade que nos dá projeção sim, que nos dá estatuto sim, mas que tem regras. A inexistência dessa regra vai contribuir muito mais ainda para o excesso de entusiasmo que é característico nos novos valores e para o excesso de rancores que também existe nos profissionais antigos. Portanto, a lei acabará por ser um barômetro. E já mesmo para fecharmos essa nossa breve conversa, sendo um leitor e um ouvinte, Benguela está bem servida e acha que o tipo de informação que é servido aos leitores e aos ouvintes, não falo tanto dos telespectadores, vai ao encontro daquilo que são as preocupações de todas as franjas da sociedade, ou ainda existe um caminho, ou é necessário fazer-se muito mais para que efetivamente tenhamos este setor a trabalhar de forma equilibrada para todos os interesses, tanto faz religiosos, políticos, culturais e não só? Bom, de dizer que temos que agradecer, temos que elogiar aquilo que se tem feito e ao mesmo tempo sermos honestos e dizer que não satisfaz. Parece que há uma espécie de, pelo menos no papel da rádio, enquanto promotor de debates, enquanto promotor do espaço para a voz de pessoas menos ouvidas, para a rádio, pelo menos, que é o veículo mais ouvido, em minha apreciação honesta, penso que decaímos. Tenho a impressão que havia mais espaço de intervenção durante o tempo do conflito armado, se quisermos, do que hoje. Não sei bem qual é a explicação, os sociólogos terão realmente um grande motivo para pesquisar, mas não satisfaz. Penso que hoje há uma tendência um bocadinho predominante de jornalismo de banca. Penso que hoje eu tenho uma inclinação para a rádio porque penso que é a mais consumida. Penso que hoje o jornalismo está-se a limitar essencialmente a dar voz às elites. Imaginem, há pouco trabalho, tirando os espaços noticiosos, outros espaços que seriam transversais passaram a ser praticamente de ler revistas, de falar do mundo da América. O cidadão comum que não tem saldo para ligar para a rádio, o cidadão comum que não cruza com o milagre de se avistar com um repórter, nunca fala para a rádio. A rádio tende a tornar-se o meio do poderoso, do governante, do empresário e do artista. Os cidadãos normais estão a ser excluídos do ponto de vista da participação ativa. E este vazio vai ser completado, lamentavelmente, pelas toneladas de novelas que nos chegam através do sinal parabólicas. É ver hoje nos lares, temos 24 horas de telenovelas. Eu penso que estamos a incorporar modelos alheios à nossa realidade. Isto poderá ser, provavelmente, porque a rádio reflete pouco a realidade da comunidade. Eu sou leitor de um jornalista cubano que defende no seu livro que a rádio deve refletir a vivência da sua comunidade. O meu vizinho que faz chapéu de palha tem que ter um espaço na rádio para falar. Não estou a dizer que tenha que ter programa, mas que a rádio se lembre dele. A rádio não pode se limitar a eventos oficiais ou aos shows. A televisão há uma lacuna, né? Há uma lacuna. Temos a televisão pública de Angola, que tem, por exemplo, a realidade de Benguela passa durante meia hora por dia. E é um horário em que as pessoas geralmente estão a estudar. Eu fiquei triste agora que eu vi que o Ventos e Sopros passou para as 14 horas. Ninguém está em casa a essa altura. Então o que vai acontecer? Todos esses vazios deixados pela nossa imprensa para a multiplicação dos nossos valores, para a multiplicação do nosso ser enquanto entes culturais, acaba por ser ocupado pelas novelas da ZAP, pelas novelas da DSTV. Isso é um perigo muito grande que estamos a fomentar.
Agora, como é que vamos fazer para resolver isso? Não sei, se calhar promovendo mais espaços de debates. É isso. Eu penso que hoje em dia já não há debate na rádio. É verdade que o risco, às vezes, que se corre é a politização. Durante muitos anos, em vez de termos intelectuais da pátria, tínhamos intelectuais de cores partidárias. E às vezes as pessoas têm dificuldade de se despir disso, uns, outros de criar espaço sem ter aquilo como fantasma. Eu acho que a pátria tem que ter voz. Eu acho que a pátria tem que falar. E a pátria, acho que ultimamente fala pouco. Falam mais os interesses, falam mais os compromissos. Precisamos de ter um espaço para a voz da pátria. Ok, obrigado.